Boa noite a todos. Nosso grupo ele é formado pelo Alisson, Bárbara, Jaqueline, Olívia, Rayane e Vicente. O tema do nosso seminário é nulidade do processo penal. Resumo: o presente trabalho tem como objetivo estudar os princípios que incidem sobre a nulidade do processo penal, de modo a garantir que o ato processual seja praticado em acordo com a Constituição Federal e as leis processuais penais, a fim de assegurar um processo penal justo e em consonância com os princípios do devido processo legal. De outro lado, também contribui para esclarecer e evitar o excesso de formalismo inútil exigido no processo penal, que nada contribui para a solução da demanda, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade do processo, que é de servir como instrumento para a aplicação do direito penal. Palavras-chave: processo penal, nulidades, processo, natureza jurídica, princípios. Introdução: fazer uma abordagem sobre os princípios referente às nulidades processuais. Processo é instrumento, meio pelo qual se realiza o dispositivo do direito material. Instrumento é forma. Logo, o processo é um instrumento hábil para a realização da justiça. Dentro desse contexto, propondera o interesse público da instrumentalidade do processo. Com base na lição de Couture, termos que o processo, segundo determinado enfoque, pode ser visto como um conjunto de formas. E o afastamento dessas formas é que dá a causa às nulidades. Para Greco Filho, não se cultua a forma por ela mesma, mas é impossível a estruturação do processo adequado, que assegura a correta aplicação da lei e as garantias das partes. Se a lei processual não fizer a previsão de um modelo a qual o sujeito do processo deve submeter-se. O sistema da inviabilidade é um mecanismo para compelir o sujeito do processo ao cumprimento do modelo típico legal, ou seja, ou se cumpre o modelo legal, o ato será ou poderá ser declarado inválido. O legislador traçou um modelo a ser observado para a prática dos atos processuais, estipulou exigências técnicas e regras legais e subordinou a eficácia e a validade à observância dos requisitos de forma. Quando a forma não é observada, sofrerá a intervenção da justiça, uma reação à irregularidade do ato processual que leva a privá-lo de sua eficácia dentro de uma dualidade de princípio. A necessidade de fixar garantias para as partes do processo e a necessidade também de celebrar o devido processo legal. A reação à irregularidade é a nulidade. A Rayane, ela vai dar continuidade à apresentação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rayane. Estamos aqui, para a apresentação de mais um interdisciplinar, mais um seminário. E o meu grupo, ele vai falar da nulidade no processo penal. E a parte no qual eu vou estar apresentando um pouco para vocês, falar um pouco, é a natureza jurídica da nulidade, um pouco do conceito e um pouco dos princípios gerais. Bom, a natureza jurídica da nulidade, ela existe dois posicionamentos sobre a natureza deste fato presente em nosso sistema jurídico. Um deles, entende-se que a nulidade é um vício presente em um processo capaz de anular-se de forma parcial ou até de forma integral, tendo em vista que o vício, viria a comprometer a veracidade processual. Há também um posicionamento que expõe a nulidade como uma sanção, ou seja, a nulidade seria gerada a partir de uma imperfeição oriunda do próprio processo. E tem-se um entendimento majoritário de que a nulidade trata-se tanto de um vício quanto de uma sanção. O conceito, ele é bem simples. O processo, ele é composto, por um conjunto de
atos e procedimentos jurídicos que tem como finalidade buscar soluções para litígios presentes em todas as áreas da sociedade, tendo em vista que para realizar tal feito é necessário ter total observância das normas jurídicas, veracidade para com os fatos que venham a ser citados nos autos processuais, pois a observância dos mesmos pode acarretar em vício, o que vem a gerar a nulidade total ou parcial do processo de execução de um ato em específico, o que vem a ser gerado a partir de uma inobservância durante a confecção das peças que juntas formam o processo, né? E seus princípios gerais, a palavra nulidade é utilizada no processo penal com 2 significados distintos: sanção processual, né? E também de ineficácia corrente majoritária. A nulidade é espécie de sanção aplicada ao ato processual defeituoso, privando a seus efeitos regulares. Tendo em conta que a forma prescrita em lei não foi observada, aplica-se a sanção de nulidade a este ato viciado. Daí porque se fala em declaração de nulidade no sentido de privar o ato de seus efeitos regulares. Exemplos, aí eu vou estar dando aqui um exemplo para vocês. Se o interrogatório do acusado em juízo foi realizado sem a presença de defensor, caberá à defesa impugnar eventual decreto condenatório por meio de apelação, sem o prejuízo, né, da utilização do HC, objetivando, né, o conhecimento da nulidade absoluta do referido ato processual. A nulidade seria sinônimo de sanção de ineficácia. Aí, para Calmon de Passos, a nulidade é sempre o resultado de um pronunciamento judicial sancionatório, alicerçado na antipacidade relevante do ato, pelo que dele se refira à eficácia. No mesmo sentido, afirma Paulo Rangel, de modo que a natureza jurídica da nulidade é de uma sanção declarada pelo órgão jurisdicional diante da imperfeição da prática do ato. Nulidade não é o vício que inquina o ato, mas sim a sanção que se aplica ao ato viciado em desconformidade com a lei, né? A nulidade é a consciência da prática do ato em desconformidade com a lei e não desconformidade em si. O defeito do ato processual, corrente minoritária, refere-se à nulidade como espécie de qualidade ou característica do ato processual ou do processo. A palavra nulidade seria utilizada, portanto, como expressão sinônimo de defeito, vício, imperfeição, inobservância da forma legal. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha parte no nosso interdisciplinar. Eu passo a palavra agora para o meu colega seguinte. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar a respeito dos princípios que regem as nulidades no processo penal. O princípio da tipicidade das formas é o princípio que rege os atos processuais e, consequentemente, os da nulidade. Esse princípio significa que todo ato processual tem sua forma prescrita em lei, cuja inobservância pode dar ensejo à decretação de sua nulidade. A tipicidade das formas corresponde à ideia de que todo ato processual deve ser praticado em consonância com a Constituição Federal e com as leis processuais, assegurando assim a existência de um processo mais justo. O princípio da instrumentalidade das formas equivale ao princípio do prejuízo, pelo qual não se anula o ato da tipicidade onde não decorreu prejuízo para a acusação ou para a defesa. Segundo a maior parte da doutrina,
O princípio do prejuízo não se aplica às nulidades absolutas, em que o prejuízo é presumido. Tal posição não é correta, por partir da premissa equivocada de que a forma é um fim em si mesmo. Atentando-se para o caráter instrumental do processo, conclui-se que, mesmo que nos casos em que o vício poderia caracterizar nulidade absoluta, se o ato cumpriu sua finalidade, não há que falar em nulidade. Por sua vez, quanto às nulidades relativas, há consenso de que sua decretação depende da demonstração do prejuízo. Deve haver uma inversão de sinais, ou seja, nas chamadas nulidades absolutas, que são insanáveis, seja nas nulidades relativas, que são sanáveis, a tipicidade do ato, em regra, prejudicará a sua finalidade. Assim sendo, bastará a parte que alegar a nulidade demonstrar a prática de um ato atípico. Já o princípio da eficácia dos atos processuais, esse princípio entra no sentido de que a nulidade dos atos não são automática, estando assim sem o seu reconhecimento condicionado à existência de um pronunciamento judicial no qual seja indicada não apenas a tipicidade do ato, como também a não consecução de sua finalidade e a causação de prejuízo às partes. No princípio da restrição processual à decretação da ineficácia, por força desse princípio, a invalidação de um ato processual defeituoso só pode ser decretada se houver instrumento processual adequado e se o momento ainda for oportuno. Em regra, só há de falar em restrição à decretação da ineficácia pelo decurso do tempo nos casos de nulidade relativa, já que tal nulidade deve ser arguida sob pena de preclusão, enquanto a absoluta pode ser arguida em qualquer tempo. Ou seja, existirá necessidade de instrumento independentemente se a nulidade for absoluta ou relativa, e geralmente também no momento para reconhecimento da nulidade e decretação da ineficácia. O princípio da causalidade lida notoriamente acerca de atos de que, quando anulados, causarão o mesmo efeito em outros que dele dependem. O princípio da causalidade aplica-se tanto às nulidades relativas quanto às nulidades absolutas. Este princípio se subdivide de duas formas: as nulidades originárias e as nulidades derivadas. As nulidades originárias simplesmente tratam-se do vício inicialmente reconhecido pelo magistrado e não possuem esse efeito causal anulando outros atos. Já a nulidade derivada será reconhecida em um momento do processo, após o surgimento de outros atos ao decorrer da lide, logo acarretando em uma nulidade abrangente a todos que dele dependem. E, segundo o princípio do interesse, a própria parte que deu a causa à irregularidade não poderá pleitear a decretação da anulação do ato. É o que dispõe no artigo 565 do Código de Processo Penal, onde está prescrito que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a de que haja dado causa, ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Em outras palavras, só tem interesse na decretação da nulidade quem não tiver dado causa a ela. Em contrapartida com o princípio da transcendência, são usados a fim de anular sentenças condenatórias usando de mazelas insignificantes à lide para auferir a existência de nulidade quanto infração de norma constitucional e processual penal. O princípio somente se aplica às nulidades relativas. Quanto às nulidades absolutas, por se originarem da violação de uma forma instituída pelo interesse público, também é do interesse público sua decretação. Pode, portanto, o juiz decretar a nulidade, mesmo que não seja de interesse à sua parte. E, por fim,
O princípio da conservação dos atos processuais tem por escopo a flexibilização do princípio da causalidade, visando racionalizar o processo que no português é o útil pelo inútil não é viciado. Esse princípio tem embasamento na primeira metade do texto do artigo 567 do Código de Processo Civil, o qual diz que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Ressalvada a exceção, o princípio da conservação dos atos processuais se define na premissa de não contaminação do que é válido pelo que é viciado, havendo a preservação de atos que, muito embora decorram de ato inválido, ainda são aproveitáveis em nome da celeridade e racionalidade processual, sempre respeitando o devido processo legal. Boa noite, iremos falar hoje sobre a nulidade processual. Irei expor alguns princípios, como por exemplo o princípio da boa-fé. Nesse princípio, temos o pressuposto de que ambas as partes irão agir com total compromisso com a verdade, e que o não compromisso com essa verdade ou distorcimento de fatos para que se prejudique a outra parte poderá gerar a anulabilidade de ato processual. Outro princípio é o princípio da covalidação. Nesse princípio vem exposto que, mesmo que haja um vício, e esse vício não venha a tangir o resultado de ato processual ou ferindo norma processual, o ato será validado, com o pressuposto de que a covalidação irá aumentar a celeridade processual. Há também o princípio da preclusão e pronunciamento ex officio. Nesse princípio, quer dizer que a nulidade, diferentemente que, por exemplo, uma contestação, mesmo que depois de um certo decurso de prazo, você não perde o tempo para contestá-la. Ou seja, independente se ela aconteceu hoje ou 6 meses atrás, ela sempre vai estar lá e poderá ser contestada. Há também nulidades absolutas. A nulidade absoluta é uma nulidade que há um vício em ato processual ou em um processo que não pode vir a ser convalidado. Geralmente, esse vício tange muito a parte do direito público. Também há as nulidades relativas. A nulidade relativa é uma nulidade que não é que ela seja menos grave do que a nulidade absoluta, mas ela pode ser covalidada. Em geral, a nulidade relativa vem muito ligada ao direito privado. Há nulidades também em espécie. A nulidade espécie nada mais é que por incompetência, ilegalidade de parte, imperícia e por aí vai. Também há a anulabilidade. A anulabilidade seria o quê? Há um vício em uma peça processual ou em um ato normativo e esse vício pode vir ou não a interferir no decurso do processo. Então cabe muito a interpretação do magistrado, tanto com a interpretação dos procuradores das partes para analisar essa condição. Sendo que a anulabilidade ela pode ser anulada, não é como a nulidade, que já vem a ser a anulação obrigatória da peça. Há algumas súmulas no STF que vêm a falar sobre isso, como por exemplo a súmula 155, que é a nulidade relativa do processo criminal por falta de intimação e expedição de precatória para inquisito de testemunha, como demais outras peças. Conclusão. Quando a tipicidade é estudada sob o ponto de vista formal, costuma-se dizer que deve ser compreendida como uma substituição perfeita da conduta praticada pelos agentes ao modelo abstrato previsto na lei. De fato, a tipicidade processual confere às partes maior segurança jurídica, pois com antecedência sabe-se como será produzido determinado procedimento, evitando-se, assim, indevida surpresa e possível violação a princípios constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório. Também vale ressaltar que a forma do ato processual não é um fim em si mesmo, ou seja, a forma concebida pelo legislador tem o objetivo de realizar determinada finalidade. Com efeito, se o fim pretendido pelo formalismo abstrato é atingido por outro meio que aquele determinado em lei, não há motivo para que ele seja declarado nulo, visto que a respeito da atipicidade do ato processual, este atingiu a sua finalidade. Assim,
Temos que os princípios têm o objetivo de esclarecer e evitar o excesso de formalismos inúteis exigido no processo penal, o que nada contribui para a solução da demanda, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade do processo, que é de servir como instrumento para a aplicação do direito penal. Obrigado ele pela participação, e aí foi a apresentação da nossa conclusão do nosso seminário. Boa noite.